compartilho a paz do Senhor. Eu sou a tia Andréia. E eu sou a tia Renata. E hoje nós estamos começando mais uma aula. Mais uma vez falando sobre um tema super importante, né, tia Renata, que é a família. E o tema da nossa aula, nós vamos falar sobre os filhos. Filhos que honram e obedecem os seus pais. Olha que aula importante hoje, né? Muito importante. A gente já tratou sobre a criação da família, como é que a família foi criada, as obrigações dos pais, né, dentro do casamento, as orientações para a mulher, para o homem. E essa aula, ela tem como objetivo ensinar a criança que ela também tem o seu papel na família. Que a família, ela não é composta só de mãe e pai, ela é composta também de filhos. E os filhos têm as suas obrigações, sim, né? Tem a sua parte dentro da família e Deus também tem um propósito para cada filho dentro da sua família. Isso mesmo. Então, professor, como sugestão de louvor, nós trouxemos alguns louvores muito importantes e especiais para essa aula, para falar sobre os filhos, sobre obediência. Um dos louvores é Obedecer, do Diante do Trono. Um hino super conhecido, né, bem antigo e que as crianças gostam muito. Então, você pode colocar no momento para louvar com suas crianças. Outro, Obedecer é Bom, da tia Kelly. Então, essas são as duas sugestões novas, né, para essa aula. Mas nós também temos aquela sugestão das aulas anteriores, né, tia Renata, que nós podemos reutilizar. As então, crianças já estão acostumadas, sim, né? Que também vai falar assim, na família está Jesus, é feliz o lar. E aí você vai usando cada item como das outras vezes. Então, ficam essas sugestões. Você fica à vontade, né, para usar aquilo que você achar melhor. Esse louvor, mas seria legal se você pudesse introduzir um hino novo, né? Além desse, relembrando para eles memorizarem mais o louvor, aprenderem, e trazer outros da obediência também nesse momento. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Para essa lição, nós trouxemos dois versículos. Um está em 1 João 5,3 e ele traz: porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos. Então você começa ressaltando a importância do obedecer e depois você traz o versículo que está em Efésios 6, 2 e 3: honra o teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a face da terra. Esse versículo, se você se recordar, a gente já trabalhou ele lá na aula dos mandamentos, né? Mas essa aula é importante a gente ressaltar a importância da criança entender que o filho, que ele é obediente, ele tem algo separado por Deus para a vida dele. Sim, o que ele vai ganhar, né, sendo obediente. O que o filho ganha, isso que você tem que deixar claro para a criança, né? Isso. Sendo filho, porque às vezes parece que é só o pai e a mãe que é importante, né, tia Renata? Mas é o filho responsável pela família. Sim, o filho tem um papel muito importante dentro de uma casa, dentro de uma família. Então aí você vai mostrar. Esse tema é bem interessante a gente trabalhar nesse momento, porque a gente está muito próximo dos Dia das Mães, né? Verdade. Então a criança, ela já fica sensibilizada, esse tema é importante para a criança em si, o Dia das Mães. Então é um tema muito bom para se tratar realmente essa parte. Como é que você está obedecendo a sua mãe, o seu pai? Sim. Como é que é você lá em casa como filho? Então é interessante trazer esse tema voltado para esse foco. Bom, professor, nós já fizemos outras partes muito importantes da aula, já louvamos, já recolhemos a oferta, já fizemos o versículo, já memorizamos e agora nós vamos para uma das melhores partes, que é a hora da história. A nossa história vai falar sobre honrar, né? Honrar é mais que obedecer. Então, como a gente já falou, eu e a tia Renata já falamos para vocês, a história de hoje vai mostrar o papel principal dos filhos dentro de uma casa.
como que o filho deve honrar o seu pai, a sua mãe. Se ele não mora com o pai e com a mãe, né, com o vô e com a avó, ou com o tio, mas que ele entenda qual é o papel dele dentro de casa. Como ele deve obedecer, como ele deve honrar, o que a Bíblia vai ensinar ele, né, a fazer. Mesmo que de repente os pais deles não sejam cristãos, Sim. porque pode ter casos de crianças que o pai não é cristão, né? Passar para ele, olha, mesmo que seu pai não seja cristão, Verdade. você como um filho cristão Uhum. tem que demonstrar que você está sujeito à obediência, Sim. né, aos seus pais. E aí fazer a diferença dentro de casa, né? Porque muitas famílias, às vezes os pais vêm à igreja através da criança. Porque às vezes o pai deixa ali da igreja, vai embora, né? Vai pro outro lado e a criança fica ali. E aí ele tem essa missão de trazer o filho, os pais, né? Para a igreja. E aí nós podemos reutilizar recursos que você já fez em outros momentos. Aqui nesse primeiro recurso, nós utilizamos lá na aula dos mandamentos. Então nós pegamos algumas partes daquele recurso e nós reutilizamos. Então pegamos o pai, a mãe, os filhos e colocamos aqui só para relembrar a criança, mostrando, ó, a família, é o pai e a mãe, aquilo que Deus fez, né? Pode lembrar um pouquinho das aulas anteriores. É o momento de você conversar com o seu aluno, explicar, não tenha pressa na aula, reserve um tempo bom para a história e aí usar esse recurso. Aí nós também trouxemos um outro recurso que nós tínhamos de uma outra história e nós montamos uma família. Então colocamos uma casa, simbolizando o lar, e colocamos até o vovô e a vovó, porque tem muitas famílias que às vezes os avós moram juntos. Isso. E é interessante até nessa introdução você começar, olha, hoje nós vamos continuar falando da família. Sim. Aí coloca lá o vovô, a vovó, a mamãe e papai. Quem tá faltando nessa família? Ah, tá faltando os filhos. Sim. Ah, então os filhos também têm o seu papel na família. Verdade. E assim, dessa maneira, Vai introduzindo, né, a aula para as aula de crianças. hoje. Vai relembrando e vai conversando. E ainda tem aquele outro recurso que você usou nas duas aulas passadas, se você quiser. Na aula passada, na verdade, né? Nas aulas anteriores. Isso. Que vai falar sobre família. E é o que a tia Renata falou. Você vai mostrar a família, os filhos. Você pode perguntar, você tem animal? Você tem um cachorro? Até o cachorrinho faz você tem um parte da gato? família. Isso. Né? E aí você vai falando. Uma parte que eu acho que você não deve, de maneira alguma, esquecer, professora, é falar sobre as consequências da obediência na vida daquela criança. Então, você como filho, o que tem de consequência? Aquilo que você escolhe para sua vida. Ah, mas eles são muito pequenos, mas é agora que você deve ensiná-los. Ó, se você fizer isso, vai ter uma consequência legal, é bom para você. Mas se você escolher isso como filho, a consequência vai ser ruim. E assim você vai trabalhando esse lado de quem honra e de quem escolhe não honrar. O filho que obedece e o filho que desobedece. Os papéis desse filho dentro de casa. Até porque a própria palavra coloca, né? Que honra o seu pai para que te prolongue os dias. Exatamente. Então, a própria palavra, ela já dá uma contrapartida Sim. para aquela criança que obedecer. Então, é como se você colocasse para ela, olha, se você for uma criança obediente, você vai ter benefícios, Sim, você vai ser abençoado. Você vai né? ser abençoado. Como é que você quer que seja a sua família? Imagina, quando você crescer, você vai casar. O que você quer? Que sua Sim. família seja abençoada? Então, você tem que ser um filho obediente. Tem que porque fazer tudo boas isso escolhas, né? vai refletir na sua Sim, família, né? é Então, é verdade. importante isso. E também ressaltar para eles trazer a aplicação pessoal Sim. na vida da criança, Como eles né? são, né? Como é que eu mostro pro meu pai que eu sou um filho obediente? Ah, se eu fizer a tarefa todo dia da escola, eu estou sendo um filho obediente ou não? Ou eu só faço a tarefa quando meu pai vem E tem que mandar. tem que mandar, Sim. né? Quando meu pai pega lá o chinelo na mão e faz eu fazer. A mamãe fica lavando louça sozinho e eu vou sentar assistir desenho? Sim. Será que eu estou Quais são, né, as honrando obrigações em casa? o papai e a Guardar um mamãe? sapato, guardar o seu material, né? Conversar do cotidiano da Do criança, cotidiano. né? O que ele consegue fazer. Então é uma aula muito legal, é mais uma aula muito especial, né? O tema família é um tema muito bonito, Uhum. onde Deus tem trabalhado muito e o inimigo tem se levantado muito contra as nossas crianças. Então estude bastante, se dedique, procure. Às vezes não precisa ficar só preso, né, naquilo que nós estamos dando. Busque mais, leia mais a palavra, procure mais sobre os filhos, sobre os pais e leve para suas crianças, porque eu tenho certeza que se você se dedicar
e der uma boa aula, Deus vai abençoar com certeza, né, Tia Rita? Isso. E no final, você pode até conversar com as crianças, olha, vamos fazer um combinado? Sim. Essa semana vocês vão fazer algo especial para sua família. E aí vocês vão me contar como é que foi a semana. Se você se sentiu melhor, se você sentiu que isso melhorou o ambiente na sua casa, na sua família. Então vocês vão fazer e vão até escrever num caderninho e me trazer. Isso para as crianças até maiores, né? Olha, na segunda-feira eu ajudei a mamãe a lavar a louça. Na terça-feira eu arrumei meu quarto. Na quarta e assim por diante. Já vamos incentivar, né? Essa ajuda. Incentivar para que eles saiam como se fosse uma tarefa mesmo e para que tragam na próxima aula. Sim. Né? Bem interessante e eles vão gostar. Como sugestão de dinâmica, nós trazemos nessa lição 2 ideias, né? A primeira ideia é que você faça cartõezinhos, você pode fazer na mão, na impressora, né? Com 3 palavras: Deus, filhos e pais. E você entregue para as crianças. E chame elas numa lousa ou faça na parede, assim, ó. Onde você tiver. Onde você tiver uma pirâmide. Entregue para as crianças e fale assim: olha, eu quero que você monte qual é realmente a estrutura da família. Quem vem primeiro na pirâmide? O normal seria as crianças pensarem: vou colocar Deus acima, os pais e depois os filhos. Mas o correto é Deus na base, porque ele é a base da família, depois os pais e depois os filhos. Isso não quer dizer que os filhos vêm antes, e sim que Deus é o que sustenta, a família, né? Então, se Deus estiver na base da nossa família, os pais estiverem sob o comando de Deus, né? Ouvindo tudo aquilo que Deus tem para a família e os filhos obedecendo seus pais, essa família vai ser uma família feliz. Então, é bem interessante trabalhar com esse recurso, principalmente com os grandes que sabem ler, né? E aí, além dessa dinâmica tão legal que a tia Rê contou, tem a outra da caixa. Então, aqui vai ser a caixa da obediência. Nós pegamos a caixa que nós tínhamos, você pode utilizar a caixa que você tiver, pode decorar, pode ser de sapato, né? O que você quiser. E dentro dessa caixa, nós colocamos algumas palavras, algumas fichas. Então, aqui é como se fosse uma pergunta. Honrar aos pais é um mandamento? Então, você vai brincar como se fosse batata quente, vai passando pela criança, você pode colocar aquele louvor, obedecer. E aí, quando você parar o louvor, a criança tem que abrir e tirar um comando. Você pode fazer uma pergunta ou você pode fazer uma ordem. Imite um cachorro muito bravo. Conte uma piada para os seus amigos. Cante, aqui tem um que é... Cante um louvor com a boca fechada. E aí você vai brincando. Alguns não vão querer fazer. Vão ficar com vergonha, vão ficar, não quero, não gosto, vou pagar mico. Mas a intenção é essa. Que ele tenha que obedecer o que está aqui dentro. E aí você até vai para que ele entenda, né? Nem sempre é gostoso obedecer. Exatamente. Às vezes tem algumas coisas que a ele gente vai faz bravo. que a gente não gostaria de fazer. Exatamente. Mas é importante obedecer, porque se você não obedecer, você não faz parte da brincadeira. Sim. Então é a mesma coisa. Você quer fazer parte da sua família? Tem a sua obrigação de obedecer. Você né? quer ser um bom filho, um filho abençoado? Então você precisa fazer. Aqui é só uma ilustração, mas a vida, né? A nossa vida é exatamente como está aqui. Às vezes nós vamos querer, pule de um pé só. Eu não quero pular de um pé só. Então você não sabe como obedecer. E assim vai ser na sua casa. E depois trazer a aplicação, né? Sim. Da dinâmica. Uma outra coisa que me veio agora, tia, aquela mesma latinha que a gente usou na semana passada, que a gente tirava as perguntinhas. Se você não tiver a caixa, você pode utilizar ela. Sim, é verdade. Você né? pode dobrar essas fichas, né, que são grandes. E colocar dentro da Aí latinha. você dobra ela, né? Coloca dentro da latinha e eles E a vão criança pegando. vai tirando Sim. ali da própria Exatamente. latinha. E fica bem legal, né? É uma boa maneira de você explicar e reforçar aquilo que você acabou de ensinar para as crianças. E como sugestão de atividade, nós trouxemos 2, que é para os um pouquinho maiores, né? Pintarem as figuras que demonstram que a criança está obedecendo os seus pais. E para os menores, né? Uma figura aqui mais carinhosa de uma mãe e um filho. Tá? Espero que essa aula tenha ajudado a você a estar desenvolvendo. Nós acreditamos que vai ser bênção, né? Para a sua vida. Se prepare os materiais, que isso é muito importante para as crianças, que elas são visuais,
Então, se você trouxer recursos, por menor que seja, né? Fará toda a Essas diferença. figuras, por exemplo, elas são de um tecidinho, mas você pode imprimir figuras na internet de uma família. Pegar em revista também, Em né? revista. Recortar livros, né? O que você tiver de recurso, você Sim. pode usar para representar ali uma família. Com certeza aquilo que você fizer, o aluno vai sentir naquele momento. Você se dedica em casa, você estuda, você vai ler a palavra, você vai preparar. Que seja uma caixa de sapato, não importa o seu recurso. O que importa, né, Thierry, é a intenção de levar o melhor para o seu aluno, de ensiná-lo, de ensinar a palavra. Então, que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus continue te usando e te capacitando a cada aula. Até a próxima! Tchau!